Olá, turminha do quinto ano, mais um encontro de geografia com o tema Crescimento Desordenado das Cidades. A aula passada, nós vimos como ocorreu o crescimento da zona rural para a cidade, para a zona urbana. E esse aumento, com certeza, a cidade não estava preparada para receber este aumento que veio da população rural para a urbana. Tá? Isso causou diversas dificuldades de muitas cidades brasileiras. Essas cidades não estavam preparadas para receber uma quantidade tão grande de pessoas, como ocorreu nas últimas décadas. Além disso, a falta de investimento em serviços essenciais contribuiu para que ocorresse um crescimento urbano desordenado. No transporte coletivo, na habitação, na questão do emprego, na moradia, na educação, enfim, a cidade não estava preparada para isso. Primeiro, nós ficamos com o transporte coletivo ineficiente, porque era muita gente para pouco transporte coletivo. Nós tivemos também algumas dificuldades ambientais, tá? A geração de grandes quantidades de lixo associado à precariação do sistema de coleta e descarte inadequados tem causado a contaminação do solo e a poluição dos rios, assim como tem atraído animais transmissores de doenças, tá? Entre o rato. Outro problema também que verifica nas cidades é a poluição, na verdade, do ar. A poluição do ar também contribui muito devido a essa aglomeração de tanta gente, tá? E também pelo intenso trânsito de automóveis e pela produção industrial. Nós acabamos de ver na aula passada que eles vieram atrás de trabalhar na indústria, porque estava precisando da mão de obra. Então a poluição industrial começou a ocorrer na cidade grande, como também a poluição do ar, certo? A poluição do ar causada pela emissão de fumaças e gases tóxicos de escapamento de caminhão, principalmente nas cidades grandes como São Paulo, né? São Paulo foi o coração da indústria. Também o emprego era insuficiente. Não existia emprego para muita gente. Aí eles começaram o quê? A pedir nas casas, nas ruas. Começaram às vezes, como não devido à sua necessidade ser tão grande, a maioria começaram a fazer coisas que não deviam para ter dinheiro, para não ver seus filhos sofrendo, e começou aí a grande violência urbana também, né? E nós também entendemos que tem a falta da infraestrutura e ocupação irregular. Fatores como a falta de investimento em infraestrutura e na construção de moradias adequadas e a baixa renda, que dificulta a compra de moradias regularizadas, leva as pessoas a ocupar locais indevidos para habitação, como as encostas de morros e as margens dos rios. Aí já vem a questão de acidente, né? Quantas pessoas já morreram nas encostas, né? Devido a acidente na época de inverno, quando vem uma chuva mais forte ou quando vem ventos mais fortes, né? Em grande parte, essas moradias não são atendidas por serviços essenciais, como ruas pavimentadas, transportes públicos e saneamento básico. Além disso, estão em locais onde pode ocorrer enchentes e deslizamento de terras, né? Então é aquela história, chegou, viu um lugarzinho ali vazio, aí começa a construir. Não olha está perto de rio, nem olha está perto de beira de serras, etc. E quando começa a enchente, começa a dificuldade, porque às vezes o rio começa a cobrir até as casas, né? E voltam a não ter moradia. Então, assim, é muita dificuldade porque a cidade não se preparou para receber um número de pessoas que veio do campo para a cidade. Então, encharcou a cidade grande, encharcou a cidade sem condições de ter muita moradia, tá certo? E na página 312, nós temos um comentário que fala assim: no interior do Acre,
Mais de 400 casas correm risco de desabar após deslizamento de terra. A manchete acima relata um tipo de problema vivido pelas populações de algumas cidades que cresceram em ritmo acelerado. Quais condições podem motivar as pessoas a construírem suas casas em áreas de risco de deslizamento de terra? O que é que você acha que leva a pessoa a construir nessas margens? Eu já falei, né? Por que que acontece isso? Então vejam você e dê a resposta, certo? Pesquise em jornais e revistas na internet algumas informações sobre outro tipo de problemas urbanos que seja diferente do apresentado acima. Anote abaixo as informações e pesquisar. Então você vai pesquisar e vai anotar o que você pesquisou. Em sua opinião, quais seriam as soluções possíveis para as dificuldades que você pesquisou? Escreva no espaço abaixo e depois apresente ao professor, aos colegas, o que você, na verdade, apresente quando tem na sala de aula, né? Mas você pode conversar com seu pai responsável sobre isso, a questão do crescimento urbano em Fortaleza, que está muito, né? Você vê que a cidade está super lotada de carro, de gente, né? Então estamos numa superlotação de pessoas em ônibus, né? Então a gente vê que está tendo esse crescimento ainda até hoje, né? E isso é motivo para que tenha muita violência em Fortaleza, muita violência no Brasil, por questão das terras, questão de emprego, questão de moradia, certo? E no mais, nós vamos assistir um vídeo, e após esse vídeo, preste bem atenção e faça a atividade da página 302 e até a próxima aula, tá certo? Um beijo no coração. Das grandes cidades brasileiras é considerado um dos principais responsáveis pelas más condições de vida da população. E a lei que estabelece regras para melhorar o planejamento nessas concentrações urbanas foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. É o chamado Estatuto das Metrópoles. Transporte público deficiente, saneamento que não chega a todas as regiões da cidade, bairros que concentram as riquezas, enquanto outros viram cidades dormitórios. Diminuir essas desigualdades comuns nos grandes centros urbanos brasileiros é o principal objetivo do Estatuto das Metrópoles. Uma das novas exigências é que os municípios que compõem as regiões metropolitanas atuem em conjunto nas funções consideradas de interesse comum, como, por exemplo, a destinação do lixo, o transporte público e o saneamento básico. Outra novidade é que o plano diretor vai ter de ser discutido por todos os municípios para evitar aglomerações desorganizadas. Os estados e o Distrito Federal vão atuar com os municípios na organização e planejamento das políticas públicas. A participação popular também foi incluída na tomada de decisão. Além disso, foi criado um instrumento de compensação ambiental para os municípios que forem receber aterros sanitários ou tiverem áreas de proteção preservadas. Segundo o IBGE, existem no Brasil atualmente 63 regiões metropolitanas criadas por leis federais e estaduais. O Distrito Federal faz parte de uma delas e apenas o estado de São Paulo tem 5. A falta de planejamento é resultado muitas vezes de uma urbanização rápida e descontrolada que aconteceu no Brasil no século passado, quando o número de moradores nos centros urbanos subiu de 12% para 85% da população brasileira. A lei aprovada pelo Congresso Nacional teve 2 itens vetados pela presidenta Dilma Rousseff. Um deles estabelecia um fundo de financiamento para as metrópoles. Segundo a mensagem enviada pela presidenta ao Congresso, já há repasses da União para o Desenvolvimento Urbano. Para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o fundo poderia ajudar na administração do dinheiro. O fundo permite, já, vamos dizer, predispõe, né, uma organização, né, vamos dizer, a origem dos recursos, a maneira de fiscalizar esses recursos e os limites para a utilização desses recursos. Não podem ser utilizados para pagar dívidas, coisas assim. É muito específico para resolver as questões a que o Estatuto se refere. O crescimento